Mirlene, de apenas 19 anos de idade, teve a sua vida ceifada por alguém que ela chamava de pai e alguém que lhe chamava de filha. Ou seja, esse camarada nunca foi pai, nunca vai ser pai. Nós podemos colocar adjetivos nele como Satanás, diabo, secretário do cão, espírito maligno e tudo o que há de ruim. Essa é a grande realidade. Ele foi capaz de tirar a vida da sua própria filha. Sejam todos muito bem-vindos a esse humilde canal. Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária. Estou muito feliz e contente porque os nossos vídeos estão pegando poucas visualizações, mas eu quero te agradecer porque você se inscreveu aqui no nosso canal, confiando nesse trabalho que vai prosperar. E agora nós temos um editor. Então os vídeos vão ficar com a qualidade melhor. Quero te agradecer, pedir a você que você deixe o seu like, se inscreva no canal e bora para esse conteúdo que está sensacional. Maria Anunciação, mãe de Mirlene, toma a decisão de separar do seu pai, que futuramente seria o seu assassino e que está foragido há mais de 24 anos, correndo por aí nas estradas lá de Porto Velho, né? Ela toma a decisão de separar deste homem que vivia um relacionamento totalmente conturbado, cheio de maldade e violência por parte de Edilmar. Quando Mirlene contava com 2 aninhos de idade, ela resolve sair daquela tribulação e vai morar em um bairro onde ela tinha os seus familiares. Consequentemente, ela vai passar dificuldades financeiras porque ela, quando estava com Edilmar, tinha uma vida financeira estável. Edilmar sempre empreendeu, então sempre teve uma condição financeira muito bem, porque era muito bem sucedido naquilo que fazia. Ela separa dele, passa então a viver em um bairro humilde, passa muita dificuldade a ponto de não ter nem o que comer. Ela exercia a função, a profissão que ela sabia naquela época, que era ser costureira. Ela fazia trabalho para pessoas que moravam ali próximo dela, e por conta disso, né, por conta de não se pagar tão bem, ela, com uma criança de 2 anos que não tinha ajuda nenhuma do pai da criança, porque ele é um monstro, ela passa dificuldade a ponto de não ter nem o que comer dentro de casa. Mas graças ao bom Deus, né, Deus foi suprindo. Mas segundo as próprias palavras de Maria Anunciação, após a separação, foi o momento mais feliz da vida desta mulher, e eu imagino, e você imagina, porque sim, porque ela parou de viver uma vida repleta de violência, repleta de opressão e repleta de maldade. Mesmo, segundo ela, passando todas as dificuldades financeiras que ela passou com uma criança de 2 anos de idade, foi o tempo mais feliz da vida dela, onde também ela conhece a Deus, passa a ir à igreja, e Deus começa a cuidar dessas 2 mulheres que começaram a enfrentar uma vida, né, saíram de uma tribulação gigantesca e foram enfrentar a vida com a ajuda de Deus e conseguiram, graças a Deus, vencer aquele período. A Mirlene, com 2 anos ali naquela época, passa a crescer, e graças a Deus, eu louvo a Deus porque, né, ela não precisou crescer debaixo, né, de uma situação onde ela seria totalmente traumatizada pela violência que ela contemplaria a sua mãe passar por meio do seu próprio pai. Então, foi o momento mais feliz da vida, né, de Maria Assunção, juntamente com a criança de 2 anos de idade. A Mirlene, ela cresce, né, e ali na sua pré-adolescência, durante os seus 13 anos de idade, ela descobre um talento que eu, particularmente, quando soube dessa informação, me senti tocado. Ela descobre um talento muito lindo, que é o talento do canto. Ela se destaca ali no coral da igreja onde ela frequentava com a sua mãe, tomando até a frente, né, dali do vocal, sendo a voz principal naquele momento. Então ela desperta em si aquele desejo de seguir uma carreira gospel, assim como Shirley Carvalhais, que na época estava em ascensão dentro das igrejas, principalmente da Assembleia de Deus, né? Uma fase que foi muito preciosa na vida desta jovem, que ainda, né, ali nos seus 12, 13, 14 anos, passava ainda dificuldades financeiras juntamente com a sua mãe. E é nesta época que ela descobre esse talento, que ela vira o destaque, que ela precisa estacionar um pouco este sonho para poder ajudar a sua mãe, né, com 13 anos de idade, tendo que trabalhar para suprir as necessidades que havia dentro da sua casa. Também nesta fase, ela começa a observar as amigas com o pai e com a mãe, e desperta nela o interesse de saber por que eu não tenho um pai? Quem é meu pai? Onde está o meu pai? A Mirlene começa a indagar a sua mãe, Maria Anunciação, que claramente se sentia incomodado em dizer quem era o pai dela, pela situação passada
ultrapassada pelos traumas, né, pelas mágoas que ela tinha ali passado, no passado bem próximo, né, 13 anos não é tanto tempo assim. Então ela vivia correndo desse assunto, tentava se escapar, se esgueirar, mas nós sabemos que quando nós chegamos nessa idade, é natural que nós venhamos ter a curiosidade, principalmente se nós tivermos um pai que não é presente, um pai que nunca foi pai, um pai que a gente nem sabe quem é. Então é extremamente natural e compreensível, né, que ela tivesse esse tipo de pergunta para com a sua mãe. E também como forma de proteger a própria filha, né, para que ela não tivesse a imagem do pai que foi um agressor, um maltratador, uma pessoa totalmente, sabe, disposta a fazer o mal. Ela decidiu proteger a mentalidade da sua filha e não tocava naquele assunto, né? O tempo passa e ali em 1995, o demônio aparece na vida dessas duas de novo. Só que ele aparece, não é mais aquele cara que foi extremamente violento, maldoso com a sua esposa. Aparece outra pessoa, aparece outro homem. Ele aparece, não sei como, ninguém, né, essa informação não consegui checar quem foi que passou o endereço de Maria Anunciação, mas ele consegue chegar lá. Ele chega, né, chega de carrão da funerária, paletó e gravata, todo no estilo. Quando ele chega, causa uma impressão assim, na hora, sobre Maria Anunciação e também a sua filha, Mirlene, e ele se declara pai da menina. Cheguei, filha, estou aqui. Sumi todos esses anos, mas cheguei. Elas ficam impressionadas, ele se apresenta como pai. Naquele momento, o secretário do vai lançar o seu laço de sobre a vida de Mirlene. Ele chega lá, eu sou seu pai, eu sumi todos esses anos, mas eu me arrependi, eu voltei, eu estou aqui e agora eu tenho condições, eu vou te dar estudo, eu vou te dar emprego, eu vou te dar dinheiro, tudo que eu não fiz eu vou fazer, você vai ser uma mulher na vida, você vai cuidar da minha empresa. É um monte de promessa, ladainha de pessoa que tem lábia, ladainha de satanás, do cão. Essa é a grande realidade. Desapareceu esse tempo todo e aparece com um monte de promessa. Nossa, esse é o santo homem de Deus. É o santo homem de Deus. Mentira, pra trás de mim, cão. É claro, Maria Anunciação, vendo aquela situação, toda impressionada com aquilo ali, pensou, não, o homem mudou, né? O homem mudou e agora todo o sofrimento que eu passei com a minha filha vai se reverter em bênção, Deus vai cuidar dela, né? O pai vai cuidar, e permitiu a menina ir embora com o pai, sem saber, de fato, que aquilo ali se tratava de um laço de amor. A Mirlene vai morar com o pai, ele já tinha outra mulher, uma mulher, e já tinha mais uns 2, 3 filhos, né? Passa a morar com ele ali. Mora com ele durante um ano. Depois de um ano, a Mirlene, que tinha ali seus 15, 16 anos, começa a perceber um comportamento da parte de Edilmar estranho, do próprio pai. Vai ver na história. Do próprio pai. Vai vendo um comportamento estranho, ele vai mudando, ele vai tendo umas atitudes. Um dia ele chama ela pra ir a um parque, e nesse parque ele por 2, 3 vezes tentou seduzir a própria filha dele, tá? Tenta seduzir a própria filha, como? Passando as mãos nas pernas, tentando beijar a própria filha. Esse homem é um demônio. Ela desvencilha, sai daqui, sai dali e sai. Mas as investidas do continua, porque tem aquele negócio, né? O nunca desiste, ele vai tentando. E ele foi tentando, até que ele conseguiu chegar no objetivo que ele queria com a própria filha dele, que é levar ela em um motel, e ali tem a sua primeira relação com a sua própria filha. É isso mesmo. E dá uma dó porque, coitada da Mirlene, né? Nunca teve uma figura paterna, então ela, na cabeça daquela menina de apenas 15, 16 anos, achou aquilo normal, porque a manipulação do cara, eu sou seu pai, eu te amo, não tem problema nenhum. Imagine a manipulação, somebody love aqui no ouvido, somebody love, e a menina não sei o que, não pode, não, mas eu sou seu pai, nós te amamos, eu te amo e tal, e conseguiu chegar ao objetivo que ele queria ali com a sua própria filha. E a partir desse momento, o tratamento entre os dois passou a ser de homem e mulher, e não de pai e filha, né? A Mirlene começou a tratar ele como homem e ele tratar ela como uma mulher, a ponto dele, né, com medo de ser descoberto pela própria esposa dele, ele tinha uma funerária, a funerária chamava Bom Pastor, ele manda a sua esposa e os seus filhos
para uma filial, né, da sua funerária em outra cidade, para que a esposa e os filhos não viessem desconfiar. Você vê que a cabeça do homem é tão doentia, tão perturbada, tão endiabrada, que ele planeja tudo para ficar ali obcecado na própria filha dele. Ele manda a família e fica só ele e a Mirlene ali naquela casa para que ninguém viesse desconfiar. Passa-se o tempo e, como forma de manipulação, ele começa a distribuir cargos sobre cargo sobre a Mirlene dentro da sua empresa ali, elevando ela até mesmo ao nível de gerente da firma. Claro que como uma forma de tentar manipular, controlar e estar por cima aí. Era um homem que era extremamente ciumento. Se alguém falasse no nome da Mirlene ali naquela empresa, coitado da pessoa que falasse, porque ele virava o bicho. Virou um homem totalmente controlador, virou um homem totalmente usado pelo cão. Só que se passa-se o tempo e a Mirlene vai começando a amadurecer e começando a perceber algumas coisas, principalmente na escola, onde ela via os pais das suas amiguinhas, né? Porque ela já tinha quase 16, 17 anos, o tempo vai passando. Ela via o pai das suas amigas tratando as suas amigas de maneira diferente. Não era uma maneira pessoal, interesseira em questões sexuais, não. Era um tratamento de amor, de carinho, de preocupação, diferente do tratamento que o pai da Mirlene dava a ela. Ela vai começando a perceber, achando aquilo estranho e, consequentemente, né, na escola ela vai fazendo amizades, ela vai conhecendo pessoas e ela fez amizade com um rapaz chamado Fernando. Primeiro ela se torna amiga dele, eles começam a conversar, descontrair e tal, e rapidamente os dois começam a ter um relacionamento de namorado, né? E automaticamente, com o início desse relacionamento e ela se envolvendo com o Fernando, ela passa a não querer mais ter relações sexuais com o seu pai, né? Ela o descarta, ela o ignora, ela não quer, e o pai, né, com a cabeça maníaca e diabólica dele, começa a achar que tem alguma coisa estranha. Ele usa de uma estratégia que era perseguir, ficar seguindo a Mirlene, até que ele se depara com uma situação em que a Mirlene está em um lugar próximo à escola onde ela estudava juntamente com o Fernando, beijando o rapaz. Quando ele se depara com essa situação, ele, de uma forma extremamente violenta, porque violento ele já era, né, sempre foi um maníaco, de forma violenta ele pega a Mirlene, uma jovem de 17 anos, de uma forma violenta, joga ela dentro do carro, vai para casa e fica a madrugada inteira agredindo a própria filha e abusando sexualmente dela a madrugada inteira. Isso é um pai? Isso é um pai? Deus, eu tenho certeza, meu pai. Deus, me ouça, meu pai, que esse homem pague tudo que ele fez. Ele não pagou aqui em justiça na terra, porque ninguém achou o homem, mas ele vai pagar na justiça divina. Passa-se a madrugada, no outro dia, coitada, a Mirlene liga para a mãe vem buscar, vem ver o que está acontecendo, coitada também a Maria Anunciação, imagine, já passou aquilo, e imaginar na cabeça a filha passando a mesma coisa. O comportamento dele naquela época passou a ser um comportamento igualzinho ele praticava com a própria mãe da Mirlene, a Maria Anunciação, né? Ela vai até lá, a filha tá toda arrebentada, toda machucada, sabe, dilacerada, e o miserável dá uma desculpa, não, que eu dou uma correção nela aqui, porque ela brigou com um dos irmãos dela aqui, não pode ficar assim, e comigo é assim, comigo, né, eu corrijo mesmo, e é isso mesmo. A mãe, né, desesperada, pega a filha, leva para a sua casa, e lá ela vai descobrir, né, que a sua filha passou pior do que ela tinha passado na mão daquele cara. Em uma conversa muito séria, a Mirlene conta ali, né, para sua mãe tudo que ela passou durante aqueles anos que ela viveu. A Mirlene ali já estava com quase 20 anos de idade, 20 não, 18 para 19 anos de idade. Ali ela conta tudo que passou, que o pai dela mantinha relações sexuais com ela, que o pai dela vivia ameaçando, né, e muitas visitas que ela fazia, até mesmo a própria mãe, o Edilmar, estava junto com ela, né, porque ele ameaçava a Mirlene dizendo, se você contar
contar o que acontece entre nós dois, eu vou te arrebentar, eu vou destruir, eu vou enfiar a mão na sua cara. Era isso que ele fazia com ela. Então, até a visita dela com a própria mãe era rápida, sabe, ligeira, correndo no desespero, porque ela tinha medo de que ela descobrisse alguma coisa e ela acabasse apanhando do pai ou até sendo morta, como foi, né? E a Maria Anunciação fica extremamente enojada com essa situação. Elas tomam a decisão, em primeira instância, em ir da queixa de Edilmar, que ela fica com medo, a Mirlene fica com medo de ir, porque conhecia o pai que tinha, mas elas tomam coragem e vai até a delegacia e faz a queixa contra ele de estupro, queixa de abuso sexual e várias outras coisas, vários outros crimes que aconteceu com a Mirlene. Imediatamente, né, ele é notificado e fica a tiririca da vida, fica bravo, né, ele fica tiririquinha, ele fica bravinho, né, fez coisa errada e não quer pagar o preço, vai pagar o preço, ele deve estar correndo até hoje, né, lá em Porto Velho, mas Deus vai te pegar, Deus já te pegou. Elas vão, dão queixa, ele recebe a notificação e aí o que acontece? Ele fica tiririca, né? Fica tiririca na primeira instância, não sei o que, vou pegar, não sei o que, tá, beleza. Aí um dia Maria Anunciação recebe uma ligação da advogada dele, querendo fazer um acordo. Que acordo é esse? Você retira toda essa denúncia e nós vamos fazer um negócio aqui. Qual é o negócio? Eu vou comprar uma casa pra você e vou te dar 2 salários mínimos. Parece de boa, né? Porém, tudo isso que ele falou pra filha e pra sua ex-esposa era simplesmente para ganhar tempo, porque ele tinha um plano a ser executado em breve. Mirlene sai da sua escola, né, do horário de aula, vai até um orelhão. Quem lembra do orelhão, né, na década ali em 2000, né, 2002, 2003, 2004, existia até um orelhão aqui na padaria perto de casa, eu lembro até hoje, né, tocava o orelhão, aí gritava, fulano de tal, telefone pra você, era essa época aí. Aí ela vai fazer a ligação, quando de repente ela avista o pai descendo do carro segurando um revólver calibre 38 em sua mão. Imediatamente aquela moça, né, meu Deus, uma pessoa tão jovem, meu pai, e um de pai que não pode carregar esse nome nunca, sai correndo atrás dela, imediatamente ela corre, ele sai correndo, ela sai disparada entre um condomínio onde tinha várias casas, lá ele acaba encurralando a própria filha e dispara 5 vezes contra ela e 3 disparos fatais atinge a Mirlene, que é declarada pelo pai, não pelo pai, mas por alguém que dizia ser o seu. Imediatamente ele foge, né, da cena do crime, não é de fato pego no mesmo dia, porém uma testemunha conseguiu anotar a placa do carro dele que o colocava ali na cena daquele crime. Imediatamente a polícia, né, descobre. No dia seguinte o cara de pau vai até a delegacia, imediatamente ele é indiciado e quando ele é indiciado para ser preso, o maldito foge, está foragido há mais de 24 anos aí na estrada. Mas eu tenho a plena certeza e convicção que esse homem, se estiver vivo, tomara a Deus, que Deus que é grande, que está no céu, que a consciência desse homem tenha o destruído, ponto dele, ai meu Deus do céu, porque é pesado demais, sabe? Eu tenho um filho de 5 anos e imaginar um negócio desse, tomara que a mente dele tenha sido corroída, sabe? Que seja como uma gangrena que pegou do pé até a cabeça e que ele tenha, se Deus quiser, pagado, não pagou aqui, mas pelo menos ter pagado na vida futura e que lá no inferno tenha feito ele sofrer, sabe, 500.000 vezes mais pelo que ele fez com a própria filha. Antes de eu me embora, quero dizer pra você, assista esse vídeo aqui de uma mulher que foi assassinada por alguém que pediu a mão dela em casamento 7 dias antes no altar de uma igreja. Fique na paz. Tchau, tchau.